sabia que o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi um avanço, um marco legal para a legislação brasileira e que trouxe inúmeros benefícios para todos esses casais? Pois é, então fica comigo até o final que hoje eu vou desvendar esse mundo e quantos benefícios ele pode trazer. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões e hoje vou desvendar com vocês alguns aspectos em relação a esses casais homoafetivos, ou seja, pessoas do mesmo sexo, que adquiriram esses direitos em relação a casamento, a união estável, a adoção. Tudo isso foi um marco legal e um progresso em busca da igualdade de todos e do respeito e da dignidade. Afinal, toda forma de amor é válida sim. Até 2011, para vocês entenderem, a legislação brasileira não permitia o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, imagine que situação: você compartilhava de uma vida com a outra pessoa, tinha uma relação que era uma família, tinha sonhos, construía patrimônio junto, e quando da dissolução daquela relação até o falecimento de um dos dois, aquele que ficava não tinha direito a nada. Não havia direito a partilhar bens, não havia direito à herança. Então imagine que situação, que injustiça que era praticada com essas pessoas. Mas graças a Deus, um marco legal foi que a partir de 2011 passou a ser permitido a união estável entre pessoas do mesmo sexo, entre relações homoafetivas, e a partir de 2013 o Conselho Nacional de Justiça passou a permitir também o casamento entre essas pessoas. Então veja, eles passaram a poder usufruir esse direito de herança, esse direito de divisão de patrimônio, esse intuito de constituição de uma família. Foi permitido que eles adotassem crianças, efetivamente tivessem uma família pautada naquele amor, naquele carinho que eles tinham e reconhecido legalmente sem sofrerem qualquer discriminação e qualquer preconceito. Então veja, até antes de 2013 esse direito não era reconhecido aos casais do mesmo sexo. Eles não tinham direito ao casamento, eles não tinham direito a todas as implicações. Eu já abordei aqui um vídeo sobre o casamento civil, todas as implicações que esse casamento pode trazer, direitos, obrigações, deveres. Eles não tinham direito, não se enquadravam, embora vivessem numa relação pautada no amor, na fidelidade, na assistência mútua, eles não tinham isso reconhecido legalmente. Mas em 2013, o CNJ ele instituiu a Resolução 175, que ela veio estipular exatamente todos esses direitos para as pessoas do mesmo sexo. Eles passaram a usufruir esse direito de herança, de pensão alimentícia em caso de uma separação, se um dos cônjuges tiver aberto mão, se um dos companheiros tiver aberto mão de uma vida profissional em prol dos outros. Passaram a poder adotar crianças normalmente, passaram a ter uma relação realmente pautada no amor e no carinho e com a proteção legal garantida e todos os direitos e deveres existentes nessa relação. Sem qualquer tipo de discriminação de gênero, de opção sexual, isso foi plenamente possível. Sim, é um avanço muito grande na legislação brasileira. Além disso, passou a permitir que um cônjuge fosse beneficiário do outro, um companheiro fosse beneficiário do outro, seja em plano de saúde, seja em regime de previdência, seja em separação de patrimônio, divisão de bens. Eles passaram a ficar resguardados, pois sim, eles tiveram o mesmo direito de todos os casais heterossexuais. E isso é um grande progresso na humanidade e na legislação do Brasil. Isso foi uma luta de muitos anos. E graças a Deus conseguiram sim ter esses direitos reconhecidos, lutaram por essa igualdade, por esse respeito, esse reconhecimento e dignidade. Então isso foi um grande avanço. E tem alguns aspectos que merecem destaque dessa relação. Em relação à adoção, passou a ser plenamente possível casais homoafetivos adotarem crianças. Sim, eles vão sofrer todo o processo de cadastro no sistema de adoção, que é um sistema nacional. Você se cadastra no sistema, vão levar toda a documentação necessária. Não é porque são casais do mesmo sexo que vão ser impedidos, eles apenas precisam obedecer todos aqueles requisitos legais que, como é exigido para qualquer casal. Ou seja, eles precisam ter realmente o interesse da adoção, precisam ter uma família constituída, precisam viver um respeito, viver um amor e ter o intuito de constituir aquela família. Então, a adoção no Brasil é plenamente possível para casais do mesmo sexo, sendo garantido a eles os mesmos direitos de um casal heterossexual, sem qualquer discriminação ou divergência pelo simples fato
de serem em relação ao gênero, em relação à sexualidade deles. Não, o que importa é que eles queiram acolher aquela criança, acolher, adotar, viver como uma família em si, dar muito amor e carinho. Isso é o fundamental. Afinal, existem milhares de crianças aí precisando de um lar, precisando de amor, precisando de carinho. Então, esse sistema da adoção é um sistema atualmente muito frequente e sim, essa criança adotada vai poder constar no seu sobrenome, na sua certidão de nascimento, o sobrenome dos dois, seja dos dois pais, das duas mães, enfim. Efetivamente, quem estiver adotando vai poder constar dentro da certidão daquele filho ambos os sobrenomes sem qualquer preconceito, sem qualquer discriminação ou sem qualquer diferença entre eles. Quanto aos direitos de herança, nesses casais homoafetivos também foi um grande avanço. Tendo em vista que conseguiram constituir a união estável ou o casamento, eles passaram a participar os companheiros e companheiras efetivamente como que se chama herdeiros necessários, ou seja, eles vão concorrer com aqueles herdeiros. No caso de falecimento de um dos dois, junto com os filhos, se tiverem, eles vão concorrer na herança, vão participar daquela herança ativamente. Claro que tudo depende do regime de bens adotado por aquele casal. De acordo com o regime que eles adotarem, vão ter direito a determinado percentual naquela herança, mas sim, eles vão concorrer como herdeiros daquele falecido, independente de qualquer diferença em relação a casais heterossexuais. Além disso, o companheiro ou companheira sobrevivente vai ter direito a, além de herdar o patrimônio, vai ter direito a ser beneficiário do sistema de previdência social daquele outro. Vai ter direito a ser incluído no plano de saúde também como beneficiário. Vai ter direito à divisão de patrimônio. Tudo isso foi um direito reconhecido a esses casais. Essa proteção legal concedida a esses casais homoafetivos foi um grande avanço. Mas infelizmente ainda existe muito a ser feito. Ainda existe muito para se lutar, pois o preconceito e a discriminação ele se faz presente em nossa sociedade. Uma coisa que para mim, pessoalmente, é incabível, porque todo mundo tem a liberdade de optar ser feliz com quem quer que seja. Respeitando o próximo, respeitando a si mesmo, os limites da sociedade, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas eles têm uma luta muito constante contra o preconceito, contra a discriminação. Embora tenham conseguido todos esses direitos, que já é um avanço, muita luta ainda precisa ser feita, o respeito precisa imperar acima de tudo. E eles precisam ser respeitados com dignidade, com justiça, afinal toda forma de família, toda forma de amor que é constituída é válida, é sempre bem-vinda e é isso que importa, a constituição de uma família. Então, independente da opção sexual, do gênero, sim, esses casais homoafetivos têm que ser respeitados, têm que ser acolhidos e da mesma forma têm que ser cada vez mais reconhecidos na sociedade e aceitos de uma maneira geral. Afinal, a forma de amor deles é totalmente válida e muito eficaz e é isso que importa no final, para mim pessoalmente. Agora eu vou responder para vocês algumas perguntas muito frequentes que surgem aqui no escritório em relação a esses casais homoafetivos, de pessoas do mesmo sexo. Seria se teria o mesmo direito em relação aos casais heterossexuais. Sim, independente da escolha entre união estável ou casamento civil, que já são ambos permitidos na legislação brasileira, os direitos são exatamente iguais, como eu já abordei aqui. Direito à adoção de filhos, direito à proteção legal desse instituto familiar, direito à herança, divisão de patrimônio, tudo isso, eles têm exatamente os mesmos direitos. Agora, claro, tem que escolher o regime de bens e, dependendo, optar pela constituição de uma união estável ou um casamento civil efetivamente. Em relação à divisão de patrimônio, em caso de dissolução ou divórcio, é exatamente igual. Vai depender do regime de bens que eles adotaram. Essa divisão do patrimônio vai ser feita, seja o patrimônio constituído ao longo da relação, seja aquele patrimônio que cada um já possuía antes mesmo dessa relação, vão ser partilhados e é isso que vai influenciar o regime de bens. Não pelo fato da orientação sexual deles, nem vão sofrer qualquer tipo de discriminação em relação a isso. É exatamente igual. Mas a dica que eu dou é, se você aí vive em união estável, faça um instrumento público que declare essa união estável. Faça um instrumento um contrato de convivência, que eu já abordei no outro vídeo meu aqui. Faça um contrato de convivência, deixe tudo estipulado em cartório, para que você não tenha dor de cabeça posterior. Eu tive um caso aqui no escritório só para ilustrar. Era um casal que já vivia junto há muito tempo, certo? Um casal homoafetivo, e um deles veio a falecer. O que faleceu, ele era servidor público,
e o sobrevivente teria direito, sim, a receber um benefício previdenciário desse que faleceu. Mas como eles não tinham constituído efetivamente uma união estável, já faz 3 anos do falecimento, ele recorreu à justiça e está na justiça ainda, a gente está lutando para que ele receba esse benefício. Por quê? Porque ele precisou provar essa relação, constituir essa união estável, ter ela reconhecida judicialmente para poder passar a receber esse benefício. Então, até lá, 3 anos, ele não vem recebendo essa pensão, que ele faria jus porque eles viviam juntos, eram companheiros, enfim. E até hoje ele ainda não conseguiu resolver. Então veja como isso pode dar uma dor de cabeça. Então faça de plano um instrumento, seja um contrato de convivência ou um casamento efetivamente, mas não deixe isso para depois. Faça agora porque amanhã pode ser tarde demais. Em relação aos filhos, como eu disse, um casal homossexual, ele pode sim ter na certidão de nascimento desse filho ambos os sobrenomes, seja em caso de adoção ou seja até em caso de nascimento de um filho. Algumas situações do Brasil que a barriga de aluguel, como a gente chama, é permitido, né? A barriga solidária, como a gente diz aqui no Brasil, quando um casal é de 2 homens, eles pretendem ter um filho, eles têm uma barriga solidária que pode ser, no Brasil, permitido só em relação a um parente deles. Eles fazem essa questão, essa barriga solidária, e tem esse filho, e esse filho que vem a nascer pode sim ter o sobrenome dos dois. Da mesma forma que um casal, quando é constituído por 2 mulheres, uma delas pode engravidar, ter esse filho, e na certidão de nascimento vai constar as 2 mães e o sobrenome das 2 no nome desse filho. Então isso é plenamente possível e exatamente igual a uma relação heterossexual, sem qualquer diferença. Em relação à adoção, como eu já disse, é plenamente possível sim. Agora, infelizmente, no Brasil, a discriminação e o preconceito ainda é grande. Muitos casais enfrentam desafio para conseguir essa adoção, mas eles têm plenos direitos e a minha dica é: continue lutando, pois toda forma de amor é válida. A adoção é um ato de amor, é um ato de carinho. Então, se você está tendo dificuldade, não desista. Insista, pois tem uma criança por aí que vai precisar muito de você e que vai gostar muito de receber todo o seu amor e todo o seu carinho. Então, infelizmente, os preconceitos ainda são frequentes, mas eles têm plenamente todo o direito de adoção. Outro caso prático e caso real que chegou aqui no escritório foram 2 mulheres que elas pretendiam constituir família e não tinham nenhum instrumento válido da relação. E graças a Deus, após a decisão do CNJ em 2013, a gente organizou, elas fizeram o casamento dela no civil, foi uma coisa linda, emocionante, e ainda conseguiram adotar uma criança depois. Então veja, a família delas hoje, elas já adotaram, na verdade, atualmente 3 crianças, e tem uma família grande, são super felizes e vivem super bem. Então isso é um exemplo de que é plenamente possível, é capaz, e é uma alegria muito grande quando a gente aqui no escritório traz esses casos que a gente pode contribuir de alguma forma para a felicidade dessas pessoas e para a constituição de todo tipo de família, pois eu acho que todo tipo é válido e é eficaz. Afinal, o amor e carinho deve estar acima de tudo e de qualquer relação e de qualquer laço. Se ele sobrevive, uma família é feliz. Então, para mim, isso é o fundamental. Quando eu posso ajudar em casos como esse, eu fico muito satisfeita, fico muito feliz quando eu consigo ajudar de alguma forma com o meu trabalho as pessoas a terem realizado o seu sonho. Seja de reconhecer uma família, seja de adotar uma criança, ou até de ter uma criança pelos meios de fertilização in vitro, que é permitido hoje em dia, e aumentar a família de alguma forma. Então, se você está aí e pretende ou passa por uma situação dessa, saiba que sim, é possível e é muito frequente e é muito comum que vocês sejam muito felizes e consigam o seu intento de constituir essa família e viverem juntos com todos os direitos assegurados por lei. Afinal de contas, essa relação é tão protegida quanto qualquer relação heterossexual. Bem, hoje nós abordamos aqui o quanto que a legislação evoluiu em relação ao tratamento com esses casais do mesmo sexo, esses casais homoafetivos. Que bom que a legislação avançou muito, tem avançado a cada dia, tem contribuído para a felicidade dessas pessoas. Afinal, toda forma de amor é válida, como eu digo, desde que seja respeitado o próximo, seja respeitado alguns princípios da sociedade. Toda forma é válida de amor. Então, que bom que a legislação brasileira tem acompanhado essa mudança, tem evoluído em relação a isso e tem propiciado um conforto a esses casais que já lutaram tanto, que já foram tão sofridos quando não tinham esses direitos reconhecidos, e que hoje podem usufruir de uma realidade com direitos à herança, direito à pensão alimentícia, direito à adoção de filhos, ao nascimento de filhos, à guarda.
todos os direitos concedidos a qualquer casal heterossexual. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, de curtir, de compartilhar. E se não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para as notificações. Toda semana tem vídeo novo, conteúdo novo. E eu espero contar com vocês no próximo vídeo. Tchau, até a próxima!